Olá pessoal, para quem não me conhece, me chamo Matheus Carvalho, sou chefe de cozinha e coordenador do curso de Gastronomia EAD da Universidade de Marília, a nossa querida Unimar. Para você que já é nosso aluno e para você que está chegando também para cursar gastronomia conosco, gostaria de passar para você um pouquinho daquilo que nós temos dentro da grade do curso e um pouquinho também dos pensamentos que temos pela gastronomia. Bom, a gastronomia aqui da Unimar tem desde as básicas questões de cozinha, desde as técnicas introdutórias de cozinha até aquelas disciplinas mais específicas de cozinhas internacionais, cozinhas do Mediterrâneo, muitas questões muito bacanas para vocês. Temos também dentro da grade do nosso curso questões ligadas à nutrição, questões de microbiologia, questões de empreendedorismo, aquilo que vai te capacitar a também ter uma visão, depois de formado, para gerir um local gastronômico. Temos também questões voltadas para o mundo das bebidas, enogastronomia, que é um cenário muito forte também linkado junto à questão gastronômica. E dentro disso, nós conseguimos fazer que esse aluno saia realmente capacitado para o mercado gastronômico. E falando em mercado gastronômico, é importante que as pessoas entendam que não é somente a cozinha. Quando a gente fala dos alimentos e bebidas, nós devemos entender que o ramo gastronômico é um leque muito extenso de opções para se trabalhar, desde em restaurantes até com marmitarias ou outros segmentos que tenham essa conexão com alimentos e bebidas, são sempre muito requisitados por aqueles que buscam fazer uma formação em gastronomia. Pensando que estamos passando por épocas difíceis dentro de uma pandemia, o setor gastronômico tem sido muito requisitado e buscado por aquelas pessoas que querem ter uma renda extra, que buscam a cozinha para conseguir se manter nesse período difícil. Então, essa formação de gastronomia EAD é muito interessante, porque nós conseguimos, através da distância, aplicar todos esses conhecimentos e capacitar essas pessoas, sejam entusiastas do ramo que estão querendo começar, ou também aquelas que já possuem a prática do dia a dia de uma cozinha e desses setores e querem um diploma para ter uma formação mais completa dentro desse setor. Então entendam que a gastronomia também precisa ter muita paixão para ser conquistada. A paixão que nós vertemos dentro de um prato de comida, dentro de uma apresentação, é muito importante para que a gente cative aquele que está buscando aquele prato, aquela junção, saber fazer uma técnica de harmonização interessante, saber a base da construção de um prato para que depois possa-se ter um maior nível de criatividade. E nós dizemos que as bases são fundamentais dentro de uma cozinha, porque sem essas a gente não consegue ter aquele momento de criatividade, aquele momento de aumento de conhecimento, digamos assim. Gosto de dar um exemplo de um prédio. Um prédio sem uma base, ele não vai conseguir ficar de pé. A cozinha é a mesma coisa, pessoal. Então é importante que essa base seja bem construída para que depois, por andar, a gastronomia consiga ser formada. Bom, desejo bom retorno às aulas para vocês e hoje teremos uma aula temática maravilhosa como um início para o módulo novo de vocês. Hoje teremos uma convidada que já apareceu na mídia, muito bacana dentro daquilo que ela propõe. Ela irá fazer um prato de uma cozinha típica da gastronomia mundial que é cheia de aromas e sabores. Daqui a pouco vocês vão conferir quem é essa nossa convidada e o prato que ela irá reproduzir para vocês. Sejam muito bem-vindos a esse nosso novo módulo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Fádia Chiaito, minha especialização é cozinha árabe, sou participante do primeiro Masterchef Profissionais e estou aqui para ensinar esse prato para vocês de cozinha mediterrânea. Então se porventura você aí quer aprender sobre cozinha mediterrânea, vem para a gastronomia da Unimar EAD. Bom pessoal, estou aqui agora com a nossa convidada, a chefe Fádia, que foi participante da primeira edição do Masterchef Profissionais, tendo ficado no Top 5. Fádia, seja muito bem-vinda nessa aula especial que a gente vai estar tratando sobre cozinha mediterrânea. É um prazer tê-la aqui conosco. Olá pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, um prazer estar aqui com vocês e poder ensinar um pouquinho do que eu sei. Então muito obrigado Matheus, muito obrigada ao Unimar pelo convite. E acho que, vamos cozinhar comida árabe. Eu tenho um restaurante de comida árabe em Americana, inclusive fica o convite aí para todo mundo conhecer.
Como ele já disse, participei do primeiro MasterChef Profissionais, ficando nos top 5. E me especializei, sou de família libanesa, meu pai é nascido no Líbano, então já tem um motivo aí, né, da cozinha árabe ter entrado na minha vida. Sempre fui de ficar muito na cozinha, minha família inteira gosta de cozinhar, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Então é uma bagagem aí que eu já carrego, uma paixão, e quando foi para escolher profissionalmente não tinha dúvidas, acabei seguindo isso na área de comida árabe, por isso que hoje eu trouxe 2 receitas aí da cozinha mediterrânea para poder passar para vocês. Bom, então é um prazer estarmos aqui com a Fádia. Fádia, mais uma vez, muito obrigado. Essa é uma aula temática especial, pessoal, sobre cozinha mediterrânea, o módulo que vocês verão nesse nosso próximo módulo de gastronomia. Fádia, você falou um pouco então que você traz essa vertente familiar de cozinha. Eu sei muito bem como é, porque eu também venho de uma família de cozinheiros, então essa paixão pela gastronomia é algo fundamental para a gente conseguir traduzir isso dentro de um prato, né? Sim, é verdade, né, Matheus? Eu acho que a cozinha, não só a cozinha como qualquer profissão, a gente tem que ter muito amor pelo que a gente faz, né? Mas eu acho que quando a gente está tratando com alimentos, né, que é o caso da gastronomia, tudo que a gente transfere ali para a preparação, para a montagem de um prato, o cliente vai sentir ali no final, né? Então eu falo que tudo que a gente faz com carinho, com dedicação, o retorno vem, os clientes percebem, por exemplo, no caso de um restaurante, né, ou até mesmo entre amigos, esse carinho, esse amor que a gente deposita ali nos alimentos, né, é transferido em forma de prato, né, para as pessoas. Sem contar que eu acho que a gastronomia remete a muitas histórias de infância, né, a gente consegue carregar essa bagagem histórica, emocional, afetiva nos pratos, né. Então eu falo, por exemplo, lá no restaurante mesmo, quantas vezes a gente serve algum prato para algum cliente que é de família libanesa ou árabe, enfim, e ele fala, nossa, lembra a comida da minha avó. Então eu acho que essa bagagem que a gente consegue transferir, essas memórias que a gente consegue resgatar nas pessoas, né, é algo incrível que só a gastronomia é capaz de fornecer aí, né? A memória afetiva da gastronomia é algo que não tem como se combater, né? Porque é aquilo que realmente é o sentimento. Imagina, a gente experimenta algum alimento e leva a gente naquele momento da vida, determinada parte com certas pessoas, então é maravilhoso. Você falou então desse sentimento na comida, né? O momento que, além da parte sensorial, gustativa, mas a montagem do prato. Eu acho que também é bom falar para o pessoal que é um momento muito importante também quando a gente vai finalizar uma produção, né? Sim. Eu falo que a primeira impressão, né, que a gente tem quando a gente vai em algum restaurante ou quando a gente vai comer algum prato, começa pela visão, né? Então é onde você começa, fala, se é um prato bonito, você olha, você já enche a boca d'água, você fala, nossa, deve estar uma delícia. E quando é o contrário também, né? Infelizmente, quando a gente vê alguns pratos com uma finalização, com uma decoração que não é muito atrativa, você pode ser o gosto incrível, mas a primeira impressão você fala, será? Então eu acho que o visual é a nossa carta de visita aí para atrair pessoas, para ter uma credibilidade nas nossas preparações. E muita gente me pergunta, até é legal você ter falado, muita gente me fala, mas eu não sou bom para finalizar prato e tal. É treino. Assim como você cozinhar é treino, principalmente a parte da finalização é treino realmente, gente. A gente não nasce sabendo decorar um prato, mas é ali você estudando muito, vendo vídeos, vendo pratos que você começa a desfrutar ali da criatividade e é onde começa a ter o resultado, né? Então não tem como do dia pra noite decorar prato e ficar incrivelmente bonito. Isso daí é treino realmente, é praticar e, enfim, pôr a mão na massa. Então é momento de colocar a barriga no fogão. Exatamente. Realmente exercer a profissão de cozinheiro para um dia conseguir chegar nessa hierarquia de chefe, né? O que você pode falar para o pessoal também sobre essa questão de hierarquia? O que é um chefe de cozinha, diferente de um cozinheiro? Se você puder passar pra gente. Foi muito bom você ter comentado, entrado nesse assunto, porque realmente eu vejo muitas pessoas que estão se formando, né, recém-formados aí em gastronomia, que já acham que saíram da gastronomia chefes de cozinha. Na verdade, gente, a gastronomia prepara a gente para o mercado de trabalho. O cargo, né, que seria um cargo chefe de cozinha, não porque eu fiz gastronomia automaticamente eu sou chefe de cozinha, não. É um cargo que a gente conquista, igual você falou, ao longo aí da profissão. Eu hoje em dia, Matheus, eu considero como chefe de cozinha a pessoa que de fato lidera uma equipe inteira e ele é o último cargo da cozinha. Se for subchefe, não é chefe de cozinha ainda. E tem muita gente que entra na cozinha como cozinheiro e fala, não, eu sou chefe de cozinha. A partir do momento que você não está liderando a equipe, que você não é o cargo máximo ali dentro da cozinha, você não é chefe de cozinha. Você é cozinheiro e isso é ok também, que tem muita gente que tem preconceito, né? Somos todos cozinheiros, né? Exatamente. Eu até hoje, gente, eu só fui de fato, vamos dizer assim, classificar como chefe de cozinha a partir do momento que eu tive o meu restaurante. Caso contrário, eu sempre fui cozinheira e realmente eu fui, no cargo de hierarquia eu realmente fui. Mas ainda assim, hoje em dia, quando me perguntam o que eu faço, eu falo, eu sou cozinheira. Porque eu acho que, cara, é isso, é a gente cozinhar. Entendeu? O chefe de cozinha é um cargo que existe aí, enfim, vem historicamente aí na história da gastronomia.
Mas a gente tem que quebrar esse tabu de, eu fiz gastronomia, sou chefe de cozinha. Não é bem assim que funciona, tá? Sem contar que também, para você ser chefe de cozinha, você tem que ter uma bagagem suficiente para você conseguir resolver todos os problemas que está acontecendo numa brigada de cozinha. Então já aconteceu de eu deparar com pessoas que falam, eu sou chefe de cozinha. E não lidera equipe, então deu uma coisa errada, a pessoa não sabe nem por onde ela começa, porque ela não tem bagagem ainda o suficiente para solucionar aquele problema, né? Eu faz 10 anos aí que eu sou formada e ainda assim, até hoje, eu tenho muito para aprender, então a gastronomia também é uma área que a gente aprende todos os dias e eu acho que nunca vou conseguir aprender tudo que tem para oferecer aí dentro da gastronomia. Então vamos perder um pouco esse hábito de já se classificar como chefe de cozinha, porque a gente tem que respeitar o que existe em toda a história da gastronomia, né? E pensando nessa questão hierárquica de você comandar uma cozinha, cuidar do pessoal, é importante falar que um prato só sai da cozinha perfeito quando todas as etapas da cozinha conseguem reproduzir um bom trabalho, né? E cabe ao chefe de cozinha realmente fazer isso que você falou, liderar essas pessoas para que todos os produtos consigam chegar no prato final, né? Exatamente, porque é uma linha de produção, né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu vou, sei lá, um exemplo, vamos, sei lá, no meu restaurante, se eu vou soltar um prato que eu tenho lá, que tem entrada, principal e sobremesa, é uma linha de produção. Desde a menina que começou a picar os legumes para mim durante a tarde, até a outra que começou a preparar a sobremesa, então vem vindo, né? As coisas vão acontecendo, para na hora que eu for servir esse prato, que a minha parte é a finalização, vamos dizer assim, tem toda uma brigada por detrás que fez aquilo chegar ali na minha boqueta e eu finalizar o prato e servir. Então é uma engrenagem, né? E uma coisa não funciona sem a outra ali. É preciso de um contexto todo, de um treinamento todo e um líder, né? Que seria o chefe de cozinha para realizar toda aquela organização daquela brigada, né? Sem dúvida. Então, pessoal, vocês podem ver que a Fádia está aqui hoje com todo esse conhecimento para agregar nesse nosso primeiro momento, nessa aula temática de cozinha mediterrânea. Então agora, Fádia, me despeço de você, deixo você à vontade na nossa cozinha. E vocês aí, pessoal, aproveitem esse momento com essa nossa convidada, que vai ser show de bola. Então fique à vontade, Fádia. Muito obrigada. Bom, pessoal, então vamos começar a melhor parte, né, que é a parte da receita. Eu trouxe duas receitas para vocês, que é o tabule e o carré de cordeiro. Por que o tabule e por que o carré? São duas receitas que a gente aqui, né, nós brasileiros, demos uma brasileirada nessas duas receitas, principalmente na receita do tabule. Provavelmente aí você já viu o tabule, que é feito com pepino. Vai todos os ingredientes do original e acrescenta o pepino. Se a gente for puxar a receita verdadeira do tabule, o pepino não entra. Então é tomate, trigo fino, bastante cheiro verde, é a característica principal do tabule, limão e sal. É isso, tá? Ai, Fádia, mas é errado colocar o pepino? Não, não é errado colocar o pepino, até mesmo porque a cozinha tá aí pra isso, pra gente diversificar, pra gente criar, que eu acho que é a parte mais legal da gastronomia. Só que é interessante a gente sempre saber o original, o verdadeiro ali, onde surgiu, pra gente ter de fato a referência do original, certo? Então o que eu vou ensinar aqui pra vocês é o verdadeiro tabule, que se você for pra algum país árabe você vai comer, principalmente no Líbano. Pra ficar mais claro, minha especialização é de cozinha libanesa, tá? Então, assim, o Oriente Médio também, a cozinha mediterrânea é muito grande, então pode existir variações de país para país, igual acontece, por exemplo, aqui dentro do Brasil mesmo, cada estado que a gente vai tem uma diversidade diferente de gastronomia. Então, o que eu vou ensinar para vocês é o mais conhecido no Líbano, Síria, Palestina, esses países que cercam ali, tá? No Egito talvez seja diferente, na Tunísia, Turquia, enfim, aí pode ser que mude um pouquinho, tá bom? Então, o que a gente vai utilizar aqui para o nosso tabule, que é a primeira receita que eu vou ensinar aqui para vocês. Então, a gente vai precisar do tomate picado, tá? Suco de limão, sal, cheiro verde e o trigo fino, certo? Esse trigo seria o trigo para quibe, né? Se você ir no mercado, talvez você até encontre o trigo grosso, não é o que a gente precisa aqui, tá? Tem que ser o trigo fino, que é o trigo para quibe. Então, agora a etapa vai ser o seguinte, pessoal, aqui que a gente vai fazer. Primeira coisa que a gente tem que fazer é hidratar esse trigo, tá? Muitas receitas vocês vão ver que a galera hidrata o trigo com água morna. Não é necessário, tá? Então eu vou desmistificar isso daí, que não precisa ser com água morna. Então a única coisa que a gente vai ter que fazer aqui é o seguinte, ó. Colocar o nosso trigo aqui, com água em temperatura ambiente mesmo. Eu vou colocá-la aqui. E também o trigo não precisa ficar nadando na água. Então eu vou primeiro umedecer ele aqui, ó. Tudo isso que subiu é as casquinhas, a parte mais fina do trigo, então isso aqui a gente vai dispensar. E agora eu vou escorrer essa água e só vou deixar ele úmido, certo? Então eu não preciso deixar ele na água também, tá? Que vai ser o suficiente para ele hidratar e depois eu não tenho nem água para escorrer na hora que eu for terminar aqui meu tabule, certo? Então agora a gente vai dispensar essa água.
a água que eu falei para vocês em excesso e ele só ficou úmido mesmo, tá? Então é isso que a gente precisa. Esse trigo eu vou ter que deixar ele aqui de molho descansando em volta de uns 15 minutinhos a 20, tá? Por volta desse tempo, que é o tempo suficiente para ele hidratar. Ah, Fádia, como que eu sei se ele está hidratado? Você vai pegar um grãozinho, vai pôr na boca, mastigar. Se ele já tiver macio, já tiver molinho, é o que a gente precisa para continuar o processo do nosso tabule, tá bom? Então vamos reservar esse aqui agora e aguardar aí de 15 a 20 minutos. Então, pessoal, ó, tô com o carré aqui, que vai ser a nossa proteína para acompanhar o tabule, tá? E enquanto meu trigo tá ali hidratando, nós vamos começar a preparar esse carré e eu vou mostrar para vocês a forma mais legal da gente fazer ele, certo? Então, pessoal, vamos começar o carré. Aqui é o carré francês, tá? O que muda do carré francês para o carré T-bone, enfim, essa parte do osso. Então, quando eu tenho essa parte dos ossinhos aqui, que é o mais característico para finalização de prato e tudo mais, a gente classifica como carré francês. Se porventura eu não tiver esses ossos, ficar só essa partezinha aqui, a gente fala que seria o T-bone, só que ainda vem um outro pedacinho de osso, como se fosse uma bisteca, vamos dizer assim, certo? Então, aqui no caso é meu carré francês. É a melhor forma de trabalhar. Fica a opção de vocês a questão do seguinte, se você vai querer de osso por osso, se você vai querer com 2 ossos, se você vai fazer ele assado inteiro. Como aqui no caso eu vou fazer na frigideira, eu vou cortar de osso por osso, porque fica uma espessura legal também, e a gente vai fazer toda a parte de finalização dele, certo? Então aqui, ó, vem aqui entre os ossinhos, você passa a faca, não tem erro nem dificuldade, tá? O osso já vem dividido. Então, pessoal, aqui está o nosso carré francês, certo? Com relação à gordura dele, fica opcional, eu particularmente não gosto de tirar ela, porque já é uma carne que automaticamente ela já resseca um pouquinho mais, por isso que eu vou ensinar para vocês o ideal de trabalhar o ponto dela. Então, eu particularmente gosto de deixar com a gordura. A única coisa que eu gosto de fazer, ainda no caso esse aqui, o osso está bem limpinho já, ó. Mas eu vou dar mais uma raspadinha aqui, porque o que acontece? Se eu levar na minha frigideira, ou se eu quiser assar ele inteiro, igual eu falei, com essa partinha que tem aqui com muito excesso de carne, visivelmente de gosto não vai mudar nada, mas visivelmente ele fica com uma aparência estranha. Então o osso bem limpinho fica muito mais bonito para fins de apresentação do que deixar assim. Esse tá bem limpinho, então vai tirar super pouco, mas é só você pegar a faca aqui, ó, raspar, não tem dificuldade nenhuma, ó, tá vendo que sai um sebinho? Então quanto mais limpo tiver esse ossinho, mais bonito fica a nossa apresentação final. Aí vamos fazer isso com todos, mas como vocês já estão vendo aí, ó, já dá uma diferencinha de um pro outro, tá vendo? Ele já fica mais lisinho. Então aqui na hora que a gente for selar o nosso carré e tudo mais, ele vai ficar bem bonito pra gente montar no prato. Então agora eu vou fazer com os outros a mesma coisa. Então, pessoal, ó, já limpamos os ossinhos aqui, então já tá bem bonitinho. Tempero do carré, sal e pimenta do reino, tá? Se for alérgico à pimenta do reino, não tem problema, pode retirar, acrescente só o sal. Mas o mais interessante do carré, na verdade de todas as carnes, gente, é que a gente não coloque muito tempero, tá? A gente tem que valorizar o sabor original da carne. Às vezes a gente tempera com tanta coisa que no fim o gosto que é o primordial, que é o gosto da proteína, a gente acaba nem sentindo mais, certo? Então priorize aí temperos leves e básicos para preparações de carnes, principalmente vermelha. No caso de frango, no caso de carne suína, até pode acrescentar um pouquinho mais. Mas no caso da carne vermelha, eu acho interessante a gente ser básico aí no tempero, certo? Então aqui o sal. Pimenta do reino. E agora, pessoal, é só frigideira. Para fins, pessoal, aí de curiosidade, de dica para vocês, quando a gente vai preparar carnes maiores, que é diferente do caso aqui do carré que eu tô fazendo, aí sim você pode fazer uma marinada de tempo mais longo, tá bom? Então vamos supor que eu vou fazer um pernil de carneiro. Eu vou fazer toda a marinada, geralmente para marinada a gente utiliza vinho tinto, hortelã, pimenta do reino e sal, tá? Então esses 4 itens aí é o suficiente para você fazer uma marinada do carneiro. E aí eu vou deixar o pernil
de um dia para o outro. Por quê? Porque é uma peça maior. Então, se eu não fizer isso, o interior dele vai ficar sem tempero, certo? Agora, no caso, por exemplo, do carré, que é um corte pequeno, o que eu fiz aqui agora é o suficiente. Eu não preciso deixar marinando, eu não preciso deixar no tempero, eu não preciso deixar ele muito tempo aqui temperado, mesmo sem fora da marinada. Então, eu terminei de finalizar ele aqui com o tempero, eu já posso ir para a frigideira, certo? Lembrando sempre que para a gente preparar a carne, seja peça inteira ou seja bife, ou no caso aqui do carré, sempre a frigideira muito quente. Acho que provavelmente vocês já ouviram isso e é muito verdade, tá? Então façam isso para você ter resultado legal da preparação final. Então frigideira muito quente mesmo, a ponto de esfumaçar. Por que que a gente vai fazer isso? Para na hora que eu colocar a minha carne ali, seja peça inteira ou seja o bife ou o carré, ele não perca suco. Então na hora que eu colocar, a ideia é o quê? Selar. O que seria a palavra selar? Coloquei na frigideira, no mesmo momento isso daí já selar, já criar uma película, certo? Essa película vai fazer com que meu suco da carne não saia fora dela e minha carne não resseque. No caso de peça inteira, por que que é interessante a gente selar antes, por exemplo, de colocar para assar? É a mesma ideia. Se eu selar minha carne, minha peça de todos os lados, na hora que eu colocar para assar, ela perde menos suco, então no resultado final eu tenho mais suculência, mais sabor, mais maciez, tudo que a gente quer para uma carne que seja gostosa de comer, tá bom? Então, pessoal, agora vamos finalizar o nosso tabule, que é bem rapidinho, e a gente já volta aqui para selar a carne, certo? Então, pessoal, ó, como vocês estão observando aí, ó, o trigo ele já aumentou, ele já está bem mais macio e é isso que a gente precisa para o nosso tabule, certo? Então, com ele já nesse ponto, agora vamos acrescentar o restante dos ingredientes. Então, aqui vai o tomate picado, o cheiro verde também picado, sal e o suco do limão. Com relação à acidez e sal, é muito a gosto, tá? Então, ajuste aí de acordo com o seu paladar. Eu gosto de um tabule mais azedinho, mas aí é opcional, tá? Então, fique a critério de cada um. Então, pessoal, o tabule nosso já está finalizado. Eu vou colocar ele para gelar. O tabule é interessante consumir como salada, né, gelado. Então agora ele vai para a geladeira para a gente continuar aqui o nosso carré. Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso carré. Frigideira já no fogo. Uma dica legal para vocês saberem se a frigideira já tá legal para selar a carne, você pegar, molhar a mão e jogar umas gotículas de água aqui, ó. Se as gotículas ficarem dançando assim no fundo da frigideira, a gente está no ponto legal. Então agora o que eu vou fazer? Azeite e óleo, vou misturar os dois para a gente aumentar o ponto de fusão do azeite, tá? Que queima mais rápido. Então azeite, pouquinho de óleo. Vamos deixar essa nossa gordura aquecer. Enquanto isso eu vou colocar uns galinhos de alecrim, que vai servir também para aromatizar o nosso carré. Um dente de alho com casca e tudo. E a pimenta rosa. A pimenta rosa ela é uma pimenta muito aromática, então não precisa em grandes quantidades. Vamos dar uma quebradinha nela para liberar mais sabor. E agora vamos deixar aquecer para começar com o carré. Então, já com a gordura quente, vamos começar com o carré. Vamos deixar selar de um lado. Para essa espessura de carré que eu tenho aqui, para deixar ele ao ponto, pessoal, é uma média de 7 a 8 minutos de cada lado, tá? Geralmente a gente indica o consumo do carré ao ponto para menos. Por ele ser uma carne que não tem muita gordura, ele fica muito seco se eu deixar ele passar muito do ao ponto, tá? Mas como a gente sabe que isso é gosto, então fica aí a opção de vocês. Mas eu particularmente indico consumir o carré para ter uma carne suculenta, legal e interessante, ponto a menos, tá bom? Então, para ponto a menos, de 7 a 8 minutinhos de cada lado, para essa espessura que está aqui de 2 dedos. Se for um carré um pouco mais largo, o tempo aumenta um pouquinho. Se for um pouco mais fino, o tempo diminui, certo? Então, 7 minutinhos de um lado, agora a gente vira ele. Já tá com aquele dourado que a gente gosta, né? Por isso também da frigideira quente, igual eu já falei pra vocês, pra gente garantir isso daqui. Então agora vamos deixar mais 7 minutinhos desse lado. Então, ó, os dois lados já seladinho. Agora eu vou virar ele nessa posição da gordura pra gente dar aquela dourada na nossa gordura também.
tá? Para ficar uma fim de apresentação bonito, também no paladar fica interessante. Então agora é só dourar as gorduras e a gente já tem o carré finalizado aqui. Então, pessoal, com a gordura já bonitinha, ó, igual vocês estão vendo aqui, vamos agora reservar esse nosso carré. Toda a carne, independente de ser carré ou ser carne vermelha, de boi, enfim, bovina, a gente precisa deixar a nossa carne descansar, coisa aí de 3, 4, 5 minutinhos. Para na hora que a gente corte ela, a gente perca o menos possível de suco, tá, interno. Então deixa ela descansar, que é o tempo de toda a parte interna dela estabilizar e a gente pode consumir. Aqui agora, pessoal, a parte da frigideira, eu vou só retirar o alecrim e o alho. E a gente vai utilizar ela mesmo para finalizar o nosso molho, certo? Então retira aí todo o alho e todo o alecrim e vamos deixar ela aqui para deglaciar. Agora vamos partir para o molho de hortelã. Vou ensinar um molho para vocês, que é um molho tradicional para acompanhar o carré, tá? Ou pernil de carneiro, qualquer corte aí de carneiro. E vai ser simples, a gente vai utilizar maçã verde, que é o que vai dar espessura para o meu molho, hortelã, que combina muito bem com carneiro, né? Sal, pimenta do reino e esse vinho a gente vai deixar para deglaciar a frigideira ali depois, tá bom? Então, a primeira etapa aqui, pessoal, um pouquinho de água para bater tudo isso. Agora o hortelã. Maçã. Sal. E a pimenta do reino. Se quiser utilizar a pimenta síria, eu esqueci de comentar a respeito disso, pode utilizar também, tá? Aqui no molho, para quem gosta, pode até acrescentar canela, que combina também com o carneiro e fica bem legal, certo? Então agora é só bater isso daqui. A textura, igual eu falei pra vocês, desse molho, quem vai dar é a maçã, certo? Então você bate primeiro uma parte, vê se ficou muito ralo ou se ficou muito espesso. Se ficar muito ralo, acrescenta mais uma e vamos bater de novo. Agora então é a hora que a gente volta para a frigideira, que a gente selou o carré, e nós vamos começar a finalizar o nosso molho aqui. Então eu vou utilizar vinho tinto seco, tá? Não trabalhamos com vinho suave para esse tipo de molho, então sempre vai ser o vinho tinto seco. Então eu vou acrescentar um pouquinho aqui. Feito isso, deglaciamos o fundinho nosso ali. Agora vem com o molho que a gente bateu. E aqui agora vamos deixar ferver isso daqui para que evapore todo o álcool e a gente tenha o nosso resultado final. Então, pessoal, ó, o molho já está praticamente finalizado. Vocês têm duas opções aí para utilizar esse molho. Você pode utilizar da forma que ele está aqui já, desse jeito, não tem problema. Ou você também, que eu particularmente gosto, finalizo com o iogurte fresco, tá? Esse que vocês encontram em supermercado mesmo. Então, depois que ele já ferveu e evaporou o álcool, a gente desliga o fogo e agora acrescenta o iogurte. Então agora vamos para a parte da finalização. Uma finalização bem básica aqui, até porque a gente só tem 3 itens, né? Só o carré, o tabule e o molho dele. Uma dica que eu particularmente acho legal, visivelmente falando aí também, mas isso daí também é muito de gosto, a cozinha é muito de gosto, né, gente? Então nem tudo que eu estou falando é regra, tá? Vocês façam aí da forma que vocês acharem melhor. Só que eu acho tão bonito a carne assim, que eu não gosto de jogar o molho em cima dela. Então eu particularmente sempre coloco o molho na base do prato, para que essa parte visível aqui nossa fique aparecendo, tá? Porque se eu jogar o molho aqui em cima, tudo isso aqui vai sumir, esse dourado que a gente fez ali, todo o processo da frigideira quente e tal, a gente vai acabar perdendo, tá bom? Então eu gosto de colocar o molho na base, então eu vou vir aqui agora com o meu molho. Colocar mais ou menos aqui no cantinho, lembrando que tem o tabule ainda, então vou deixar um espaço para ele. Agora eu venho com o meu carré.
O interessante do carré francês é a gente valorizar o osso que a gente teve o trabalho de limpar, então é interessante sempre deixar o osso para cima. E agora eu venho com o tabule. Então, pessoal, me deu uns 5 minutos aqui, e não estava nem combinado com o Matheus, mas eu vou ensinar para vocês rapidinho uma redução de vinho, que vai ficar muito legal para a gente finalizar aqui o nosso prato, tá? Trazer uma cor um pouco mais forte, escura, aqui para finalização. Redução de vinho, gente, é muito fácil, dá para você fazer também com aceto balsâmico, então fica aí opcional. Vou colocar um pouco de vinho aqui na minha panela. E um pouquinho de açúcar. Vou deixar isso daqui reduzir, criar uma calda grossa, que vai ser legal pra gente finalizar ali o nosso prato. Então aqui, ó, bem rapidinho, igual eu falei pra vocês, tá? A gente já tem essa caldinha mais espessa. E é o que a gente vai utilizar agora ali pra dar o toque final, a cereja do bolo ali no prato. Então, ó, que nem eu falei pra vocês, o empratamento, gente, é visual. Eu, particularmente, na hora que eu finalizei aqui, por isso que foi uma coisa bem de última hora, eu olhei e parecia que faltava uma cor. Porque a gente tem um amarelo, tem esse tom também, que não deixa de ser um tom amarelo. Então deu a impressão que faltava algo, principalmente aqui nesse espaço, igual vocês estão vendo aí, ó. Então, nada mais, nada menos que um molhinho pra gente já acabar com esse problema. Então, vem aqui com a redução do vinho agora. Já dá um outro tchan para o nosso prato, tá vendo? E seria isso, pessoal. Se quiser finalizar com um galinho de alecrim, também pode ficar à vontade aí, fica interessante. A gente vir aqui e colocar um alecrimzinho aqui, ou também não tem nem necessidade se não quiser. E seria isso. Então, finalizado aqui. E aí, Matheus, o que você me diz? Não tem nem palavras, um prato maravilhoso desse, feito por uma convidada tão especial quanto você, Fádia. É show de bola, eu tô ansioso para experimentar. Mas desde já te agradeço pela presença, foi muito bacana tê-la conosco aqui. Uma real representante da gastronomia mediterrânea, né, pessoal? A Fádia aqui representando esse prato maravilhoso pra gente. Vou experimentar esse prato já já. E para vocês que nos assistiram, só deixo o meu muito obrigado. Acompanhem, pessoal. Nosso curso de gastronomia está sendo montado com o maior carinho para vocês. A Fádia hoje aqui representando a nossa cozinha mediterrânea, que será uma disciplina a ser ofertada dentro do curso que vocês verão já já. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Fádia. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez, espero que gostem. Qualquer dúvida, estão aí para responder, né? Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Foi muito legal ter participado dessa aula temática aqui da gastronomia da Unimar EAD, porque eu acho que é uma cozinha muito diversificada e muito interessante em todos os aspectos. Culturalmente falando e até mesmo gastronomicamente falando, é uma cozinha muito ampla. Então a gente encontra uma diversidade de ingredientes, de temperos que é único da cozinha árabe, né? Então, tanto de grãos, como legumes, como proteínas e principalmente a parte aromática mesmo, a parte de temperos e especiarias, é uma das gastronomias mais ricas que eu particularmente assim conheço. Então é uma cozinha que eu tenho muito amor, tenho muito respeito e eu acho que a Unimar ter acrescentado a cozinha mediterrânea aqui nesse curso é incrível, porque é uma cozinha que tem que ser difundida aí sim.